Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na unidade 2, a gente vai falar sobre o Simple Past e nós vamos ter dois objetivos a cumprir ao longo desta unidade. O primeiro é identificar o uso correto dos verbos regulares no passado simples, que é o Simple Past, e também temos que identificar palavras do vestuário em inglês. Então, a gente também vai aumentar o nosso vocabulário nesta unidade. O que é o Simple Past ou Past Simple, que é o passado simples? Ele vai ser um tempo equivalente ao pretérito perfeito lá na língua portuguesa, que vai falar de uma ação que aconteceu lá no passado e ela já foi concluída. E aí no Simple Past a gente vai ter dois grupos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, eles vão ter uma regra a ser seguida, eles vão ter um padrão a ser seguido, e os verbos irregulares, cada um vai ser de uma forma, eles não vão ter uma regra a ser seguida. E como é que acontecem essas regras? A dica que eu dou para vocês é que vocês anotem, que vocês pratiquem essa troca, né, de trazer os verbos do presente e colocar no passado. Então, a primeira regra é que os verbos que são terminados em E, a gente vai acrescentar apenas o D ao final desses verbos. Os verbos que têm uma vogal e o Y, né, ou seja, uma vogal precedida do Y, a gente vai acrescentar só o ED. Quando eu tenho uma consoante e o Y, ou seja, eu tenho uma consoante precedendo o Y, a gente vai eliminar esse Y e vai acrescentar IED, beleza? E quando a gente tem uma consoante, né, e uma vogal tônica mais uma consoante, a gente repete a consoante final e acrescenta o ED. 90% dos verbos, 80%, 85%, 90% dos verbos, nós vamos acrescentar ED no final, dos verbos regulares. Tranquilo? Porque, igual eu falei, os verbos irregulares, cada um vai seguir uma regra. Qual vai ser a estrutura a ser seguida nas frases do Simple Past? Temos as frases afirmativas, as negativas e as interrogativas. Nas frases afirmativas, nós vamos ter um sujeito, o verbo no passado, ou seja, a gente vai aplicar aquelas regras que a gente aprendeu agora, mais o complemento desta oração. Na negativa, a gente vai ter um sujeito, o did not ou didn't, que é a forma suprimida de did not, e o verbo a gente não vai usar as regras. Então, essas regras só vão acontecer nas frases afirmativas. Nas frases negativas e nas frases interrogativas, a gente não vai usar essas regras. E na interrogativa, o que vai acontecer? Nós vamos colocar o did, né, que é o verbo auxiliar. Na língua inglesa, a gente vê muitos verbos auxiliares. E o verbo auxiliar do Simple Past é o did. Então, nós vamos ter o did, o sujeito e o verbo no infinitivo, mas o resto da frase. E, igual eu falei para vocês, né, na interrogativa e na negativa, a gente não usa as regras. Os verbos eles vão ficar no infinitivo, ou seja, a gente não vai modificar os verbos. Já na interrogativa negativa, a gente tem o did, o sujeito, o not e o verbo também no infinitivo. Então, a única situação que nós vamos usar esses verbos com as regrinhas vai ser nas frases afirmativas. Nós temos aí alguns verbos para que a gente consiga trocá-los para o Simple Past, ou seja, eles estão no infinitivo, então a gente tem que aplicar a regra. E também na questão 2, a gente precisa colocar sentenças na interrogativa, ou seja, a gente vai colocar o did, permanece o sujeito e o verbo a gente sempre vai retirar as regrinhas. Por exemplo, você vai tirar o D, você pode tirar o ED, o IED. Então, a gente tem que pensar nisso. E não se esqueçam também do ponto de interrogação. Na questão 3, a gente precisa completar as sentenças com os verbos no Simple Past. Então, nós vamos ter que usar as regras, né? E na questão 4, a gente vai ter que transformar essas frases para a forma negativa. Então, a gente vai ter que tirar as regrinhas e sempre lembrar de acrescentar o did not ou o didn't. Eu trouxe um texto para que a gente leia, analise, né, interprete esse texto. Então, vamos lá. Almost everyone has a wish, but not many people make their wish come true. On the ancient China, a man had a strange wish.
I want to see the difference between heaven and hell before I die. He used to say. Then, one day, his wish came true. When he was eating well, he saw tables full of delicious food, but everyone was hungry and angry. They had food, but had to sit far from the table because they were forced to use very long chopsticks. It was impossible to put any food in the mouth. When the man was eating heaven, he was very surprised. Everything looked the same. Big tables, full of delicious food, people sitting far from the table, and using very long chopsticks to eat. It was exactly like hell, but in heaven the people were well fed and happy. Do you know why? Então a gente pensa aí que uma hora ele estava no céu, outra hora estava no inferno. Então ele descobriu qual foi a diferença. Então a gente tem que pensar aí, né? Que o texto afirma que um dia o desejo do chinês se realizou. Qual era esse desejo? Então o desejo dele era de saber a diferença, né? De estar no céu e de estar no inferno. Na questão 2, a gente tem que pensar se é true ou false, né? Se é verdadeiro ou falso, todas as orações que estão nessa oração, né? Todos os itens dessa questão. Na 3, a gente tem que pensar sempre na alternativa correta, tanto na letra A, na letra B ou na letra C. Então, a gente vai marcar sempre as alternativas corretas de acordo com o texto, beleza? E para terminar, para que a gente aumente o nosso vocabulário, a gente vai falar sobre a dining room. O que vai ser a dining room? Vai ser aquela sala em que a gente consegue assistir uma televisão, a gente consegue descansar, a gente vê a hora, né, pelo clock, a gente consegue escutar uma música pelo estéreo. Temos também uma table, né, que é uma mesa, a gente tem a chair, que vai ser uma cadeira. Então, essa dining room vai ser essa sala onde a gente consegue assistir televisão, né, ter uma conversa, um diálogo com as pessoas que estão na nossa casa, beleza? Então, gente, uma dica que eu dou para vocês é que vocês consigam também aumentar esse vocabulário, não só com essas palavras que tem na nossa apostila, nas nossas aulas gravadas, beleza? Que vocês também consigam procurar novas palavras, que pode ser até mesmo, né, da nossa casa, né, da nossa house. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até a próxima unidade.